Olá, turma do sexto ano. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre decomposição em fatores primos, certo? Na nossa última aula, a gente estudou bastante o que são os números primos, como a gente identifica eles, e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre os números compostos e como a gente pode decompor esses números em fatores primos, certo? Primeira coisa que a gente tem que perceber é que há várias formas de a gente escrever um número composto como uma multiplicação de dois ou mais fatores. Então, por exemplo, o 150, eu coloquei aqui três formas da gente escrever o número 150 por meio de uma multiplicação. 2 vezes 75, 2 vezes 5 vezes 15 e 1 vezes 6 vezes 25, certo? Essas são três fatorações do número 150, ou seja, três formas de eu escrever o 150 por meio de fatores, tá certo? É possível fatorar um número composto de modo que todos os fatores sejam números primos. Ao fazer isso, dizemos que realizamos a fatoração completa do número, ou que fizemos a decomposição do número em fatores primos, certo? Então, quando a gente for fazer a decomposição, o objetivo é que a gente sempre obtenha somente números primos como fatores. E fatores são os números que se multiplicam, beleza? Aqui a gente tem dois exemplos de como Renato, Luana e Ricardo fizeram a decomposição do número 60 em fatores primos. Renato e Luana resolveram expressar o número 60 pela multiplicação de dois fatores e depois fazer o mesmo com os fatores, até obter somente números primos. Então, o que foi que eles fizeram aqui? Eles pegaram 12, que não é o número primo, e aí, depois que você encontra um número que multiplicado por 12 vai dar 60, você decompõe o 12. Vai ficar 12 vezes 6. O 6 ele também não é primo, então você decompõe novamente. Fica 2 vezes 3. E aí, com isso, você obtém apenas números primos, o 2, o 3 e o 5. Como o número 2 se repete aqui, ó, duas vezes na multiplicação, a gente pode expressar ele por meio de uma potenciação, tá bom? Já a Luana, ela fez o seguinte, ela fez 2 vezes 30. Como 30 não é o número primo, é o número composto, então ela decompôs, ficou 5 vezes 6. E aí, novamente, ela decompôs o 6, ficou 2 vezes 3 e chegou no mesmo resultado. Esse processo é chamado de processo das fatorações sucessivas, ou seja, eu vou encontrar uma multiplicação e aí eu vou fatorando os números que forem aparecendo, certo? Da forma como a gente acabou de ver. Já Ricardo se lembrou de um processo que aprendeu. Inicialmente, ele dividiu o número pelo seu menor divisor primo. Em seguida, dividiu o quociente obtido por seu menor divisor primo e repetiu esse procedimento até obter o quociente 1, certo? Então, dessa forma, você consegue ter um método para fatorar qualquer número, certo? E como é que funciona esse método? Vamos lá. Vamos analisar aqui como eu fatoraria o número 100, certo? Pelos dois métodos que a gente viu. O primeiro, eu começaria multiplicando 2 vezes 50, certo? Como 50 é composto, eu ia fatorar ele também, seria 2 vezes 25. Como 25 é composto, ficaria 5 vezes 5, e aí eu chego na minha fatoração, certo? Isso aqui a gente pode escrever também, ó, como 2 ao quadrado, né? Já que o 2 se repete duas vezes, vezes 5 ao quadrado, que o 5 também se repete duas vezes. Porém, existe outro método que a gente pode utilizar, que é o seguinte, ó. Eu posso pegar o número 100 e dividir ele pelo menor número primo que eu conseguir, certo? No caso aqui, eu vou dividir pelo 2, tá ok? Dividindo 100 por 2 dá 50, certo? E agora? Agora eu vou repetir o processo. O menor número primo que eu consigo dividir o 50 é o 2 novamente, certo? Que vai dar 25. 25 eu não consigo dividir por 2,
porque ele é um número ímpar. E eu não consigo dividir por 3, mas eu consigo dividir por 5, certo? Que vai dar o próprio 5, que eu também só consigo dividir por 5, porque ele é primo. E eu tenho o 1 aqui como final, certo? Chegou no número 1, a gente encerra o nosso método. E aí, esses números que ficam aqui, ó, são os nossos fatores primos, tá certo? Então, aqui eu tenho como resultado, ó, 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. O mesmo resultado que a gente obteve anteriormente, tá bom? Professor, esse método vale para qualquer número? Sim, vale para qualquer número, certo? Por maior que ele seja. Vamos ver outro exemplo. Digamos agora que eu quero fatorar o número 540, certo? E esse número ele é bastante grande para a gente fazer pelo primeiro método. Então, vamos fazer logo pelo segundo. Como é que eu resolvo nesse caso aqui? Novamente, eu sempre vou começar pelo menor primo possível e aí eu vou aumentando à medida que eu não conseguir mais. Por exemplo, aqui eu consigo dividir por 2, certo? 540 dividido por 2 vai dar 270, ok? 270 eu consigo dividir por 2? Se a resposta for sim, você vai colocar o 2 aqui e o resultado da divisão você coloca aqui embaixo. Nesse caso, você vai tentar dividir novamente por 2 e, caso negativo, caso você não consiga, você vai partir para o 3. 135 eu consigo dividir por 3? Consigo, né? Porque a soma de 1 mais 3 mais 5 vai ser 9. E 9 dá para dividir por 3. Então, 135 eu também consigo dividir por 3. Tá bom? Como a gente obteve o resultado 45, e 45 também dá para dividir por 3, eu vou dividir novamente por 3, certo? Tem resultado 15, que eu consigo dividir por 3. E aqui, como 5 só dá para dividir por 5, certo? A gente encerra aqui. Nesse caso, perceba que eu tenho número 2 aqui, ó, então é 2 ao quadrado. Eu tenho 3 números 3, então é 3 elevado a 3. E um número 5. Então, minha fatoração fica 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo vezes 5. Vamos lá. O que eu não devo fazer, certo? Eu não posso chegar aqui e começar pelo 5, certo? Isso aqui está errado. Por quê? Porque eu sempre tenho que começar pelo menor primo possível, certo? Então, eu sempre devo tentar pelo 2. Caso eu não consiga, aí eu parto para os números seguintes, certo? Então, nunca comece pelo 3, nunca comece pelo 5, se é possível dividir por 2, certo? Professor, e caso eu não consiga dividir por 2 inicialmente? Caso você não consiga dividir por 2, você vai pulando os números primos até você achar o menor possível, certo? No caso do 625, eu não consigo dividir por 2 nem por 3. Então, nesse caso, a gente começa dividindo pelo 5, tá bom? Mas somente quando você não conseguir dividir por 2 nem por 3, aí você passa para o 5, para o 7 e assim sucessivamente, certo? No caso aqui, a gente vai ter como resultado 125. 125, novamente, eu só consigo dividir por 5, certo? Vai dar 25. Eu divido por 5 novamente, ó. E aí eu chego no final aqui, ó, no resultado 1, certo? Ou seja, 625 fatorando fica 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, ou 5 elevado a 4. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês assistam. Isso vai facilitar bastante na nossa próxima aula, ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Valeu!